Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Manhã Viva, começando agora na TV Canção Nova Portugal. Já queremos acolher a todos que nos acompanham, que estão sintonizados com a nossa programação. É uma alegria estarmos juntos nesse programa todas as manhãs. Uma alegria saber que daqui desse lado temos companhia, a sua companhia, que é tão importante para nós. E hoje o nosso programa tem um tema muito especial, que é saúde mental e gravidez. Nem tudo é cor-de-rosa. Tem alguma mamãe aí, tem alguma gestante? É muito importante você participar desse programa. Se estiver em casa, já vem ter conosco e ouvir, porque hoje nós vamos conversar sobre esse tema. E temos aqui em estúdio uma médica, ginecologista e obstetra, que vai nos clarificar melhor sobre este assunto, que é a doutora Joana Mafra, já está aqui em estúdio. Daqui a pouquinho já vou acolhê-la e já vamos começar a nossa conversa. Como sempre, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, a nossa conversa, que é sempre informal, nós vamos fazer o nosso momento de oração. Mas hoje vamos ter uma inspiração muito especial para rezar, que temos uma pequena rubrica com o nosso querido Papa Francisco, onde ele dirige umas belas palavras para as mulheres gestantes. Vamos acompanhar? Vorrei che oggi pregassimo per le donne che sono in attesa, le donne incinte che diventeranno mamme e sono inquiete, si preoccupano con la domanda: a quale mondo, nel quale mondo vivrà il mio figlio? Preghiamo per loro perché il Signore le dia coraggio di portare avanti questi figli con la fiducia che sarà certamente un mondo diverso, ma sempre sarà un mondo che il Signore amerà tanto. Papa Francisco sempre palavras consoladoras para nós. E hoje, de forma especial, quero me unir a essas palavras do Santo Padre para rezar por todas as gestantes. Como bem dizem os portugueses, principalmente pelas que estão grávidas, para que Nossa Senhora lhes conceda uma hora pequenina, uma hora feliz no parto. Eu quero convidar a todas que nos acompanham de casa para rezarmos a Salve Rainha, pedindo a Nossa Senhora esta graça para as mamães grávidas, também para aquelas que têm os seus bebês pequeninos, a graça de confiarmos. Deus cuida de nós. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E assim, confiados à proteção da Mãe do Céu, nós vamos viver esse dia com essa alegria. Temos uma mãe que cuida de nós. Mas depois desse momento de oração, também gostaria de perguntar a cada um que nos acompanha. Você sabia que existe uma padroeira das grávidas, que é Nossa Senhora do Ó? Este é o título dado a Nossa Senhora
naquela imagem onde ela está gestante e que é a protetora, a padroeira das mulheres grávidas, também chamada de Nossa Senhora da Expectação. Bonito nome, não é? O tema fica muito mais completo se nós conhecermos um cadinho desta devoção. A nossa equipe do jornalismo fez uma reportagem no qual vai mostrar para nós. Vamos acompanhar. Nossa Senhora do Ó, um título mariano que tem relação com a expectação do parto da Virgem Maria. Para celebrar a expectativa de Nossa Senhora e a alegria com que aguardava o nascimento de Jesus, a Igreja denominou os últimos dias antes do Natal como Semana da Expectação ou da Esperança. Um anseio refletido nas antífonas da liturgia das horas. Ó sabedoria, ó rebento da raiz de Jessé, ó Emanuel, vinde salvar-nos. Expressões de toda a Igreja, baseadas na Sagrada Escritura, que suspiram pela vinda de Jesus e inspiraram o povo espanhol a invocar a Nossa Senhora do Ó. A festa de Nossa Senhora do Ó é celebrada 18 de dezembro e foi instituída no século VI pelo 10º Concílio de Toledo. Anteriormente, na mesma data, comemorava-se a Anunciação a Nossa Senhora e Encarnação do Verbo. Uma celebração que, a partir de Toledo, na Espanha, se estendeu a diversos territórios da Europa e ainda hoje é celebrada nesta região da Arquidiocese de Braga, como na Capela do Calvário e da Senhora do Ó, pertencente à paróquia de Santa Senhorinha, um local que guarda centenárias belezas artísticas e práticas de devoção. Nossa Senhora do Ó, rogai por nós. Então, a partir do momento que uma mulher começa a gerar um filho, as mudanças são imensas. Não só a nível físico, há também alterações na rotina, na vida familiar, na dinâmica, enfim, são muitas novidades que enfrentam aí as mamães que estão gestando. Embora as consultas à obstetra sejam importantes, é muito importante também nós atentarmos para o lado emocional. Como é que fica também a questão da saúde mental das gestantes? É para isso que nós vamos conversar aqui com a doutora Joana Mafra. Bem-vinda! Obrigada e obrigada pelo convite. Uma alegria recebê-la. Já sei que trabalha em Coimbra, mas que é daqui de pertinho de Fátima, de Ourém. Exatamente. A família, Ourém. não é? Que Somos atende de também em Ourém. Diga. Atende também em Ourém, né? Também, Dá consultas na clínica, em Ourém Ourém. Vinda. Como os nossos telespectadores podem ver, é uma jovem médica, muito simpática e que recebeu já uma grande missão, não é? Que é uma missão, não é, doutora? Acompanhar uma mulher gestando. Como é que é verdade. isso? Tem os seus desafios, não é? Mas é uma parte muito gratificante da nossa profissão e é uma altura da vida da mulher que é muito especial e, como bem disse, traz alterações não só físicas, mas também psicológicas e mentais e da dinâmica da própria família, da dinâmica familiar. E então a nossa tarefa como obstetras é ajudar um bocadinho nessa fase da vida, da melhor forma que podemos. Que bonito, uma fase linda. Exatamente. A propósito, né? Não podemos esquecer também que é uma fase muito bonita. A nossa produção colocou aqui uma frase também muito bonita que eu vou ler, pedir que a doutora comente, dá muito certo para esse tema. Não acreditamos que a maternidade seja só cor-de-rosa e nem só sombria. É importante desmistificar a maternidade ideal e os seus padrões para preparar a mulher para a chegada do bebê. É de uma psicóloga perinatal, Luciana Rocha. Eu queria que a doutora Joana comentasse, que eu penso ser oportuna esta frase, né, para começarmos. Sim, e acho que é uma frase que faz todo o sentido.
Não é porque muitas vezes associamos a gravidez a tudo cor-de-rosa e que é tudo muito fácil, tudo muito bom e que corre sempre tudo muito bem. Mas nem sempre é assim e é uma fase muito complicada para algumas grávidas. Em termos físicos, é desafiante, pode haver mal-estar, essencialmente no início da gravidez e no final, com a parte da questão dos vômitos, o aumento de peso, a mudança do corpo e são alterações que também em termos psicológicos podem depois mexer um bocadinho com a saúde mental da grávida, não só pela parte física, mas todas as questões hormonais. Há muitas alterações hormonais ao longo da gravidez que por si só ajudam a que em alguns momentos a grávida fique mais frágil, mais sensível, que precise de algum apoio da nossa parte e de toda a família, essencialmente, e algumas vezes aqui também ressalvar um bocadinho o papel do médico de família, que é essencial, Sim. e das enfermeiras que acompanham a gravidez, que também muitas vezes até podem estar mais atentas em alguns aspectos ou que as grávidas têm mais facilidade até em falar com elas. Portanto, é toda uma equipa que deve ajudar nesse sentido. Ô, doutora, e por que é necessário preservar, cuidar da saúde mental? E eu queria também que a doutora dissesse, é necessário a presença de um profissional dessa área? Toda gestante precisa? É assim, é essencial cuidar da saúde mental da grávida e não tem de ser obrigatoriamente um psicólogo ou um psiquiatra a estar a dar apoio a cada uma das grávidas, mas isso pode começar por nós, pelos obstetras, pelos médicos do centro de saúde, pelas enfermeiras, toda essa equipa consegue dar algum apoio. Claro que em alguns casos, chegamos a um ponto em que a nossa ajuda por vezes já não é suficiente. E aí sim é muito importante termos depois o apoio de uma equipa preparada, de psicólogos ou eventualmente psiquiatras, para darem esse apoio durante a gravidez, nesta altura que é tão sensível. Entendi. E a doutora poderia dizer para nós, para quem nos acompanha em casa, qual é um sinal assim de que é necessário, o que pode acontecer durante a gestação que seja um alerta para que esta gestante procure uma ajuda de um profissional dessa área? Sim, é assim, existem vários sinais, não é? Toda esta questão das hormonas vai levar a uma predisposição para haver mais tendência ao choro fácil, a mais irritabilidade, a grávida ficar mais irritada, mais facilmente, mais deprimida. Isso é um pouco comum, então, a todas? Pode acontecer em todas. Agora, é normal acontecer de vez em quando. Quando for uma coisa que se mantém durante várias semanas, vários meses, uma grávida que já não consegue dormir, que só chora muito facilmente, que está sempre num estado irritável, num estado de muita ansiedade, ou eventualmente até com alguma ideação de terminar a vida ou de fazer algum mal a si própria. Nesses pontos, claro que tem de ser dado um apoio em especial. É frequente acontecer de vez em quando. Se for uma coisa arrastada, é necessário procurar ajuda. E a família estar sempre atenta, porque muitas vezes acaba por não ser a própria grávida a perceber que precisa de ajuda. Tem de ser ou o companheiro, ou a mãe, o pai, os familiares, a dar esse apoio do lado de fora. Sim. É muito importante essa orientação que a doutora está dando, porque, como o tema do programa referiu, às vezes a gente pensa que é só né, a celebração, nossa, que bom, que é só alegria, né? Digamos que, às vezes, quem está de fora pode, nossa, você está grávida, e principalmente quando a pessoa quer muito a criança, mas também tem o outro lado, que são esses desafios, né, doutora? E podem existir vários desafios ao longo de uma gravidez, não é? A própria grávida sente que tem uma responsabilidade acrescida, tem de tomar conta dela e conta do bebé que está a gerar.
E há outra coisa, que é nem todas as gravidezes correm tão bem ou de acordo com aquilo que todas as grávidas idealizam. Sim. Pode haver percalços pelo caminho, pode haver perdas gestacionais, não é? Que é uma situação que, apesar de tudo, é muito frequente e acontece muito mais do que aquilo que falamos sobre o assunto, Sim. essencialmente no início da gravidez. Claro que uma perda gestacional em qualquer fase da gravidez tem um impacto profundo nessa mulher e pode levar a um síndrome, a sintomas mais depressivos, não é? E mais ansiedade, mais tristeza profunda. Mas mesmo nos casos em que não é preciso haver uma perda gestacional, basta haver alguma intercorrência durante a gravidez, alguma coisa que não esteja a correr bem no desenvolvimento do bebê, ou mesmo quando corre tudo bem, haver alguma coisa na grávida que a deixa sempre muito ansiosa e com muito medo do que poderá não correr bem. Entendi. No livro O Lado Emocional da Maternidade, existe um testemunho que é importante destacar, que vai ao encontro daquilo que falamos. Pouco a pouco desaparecemos, é o que fala uma pessoa no livro, né? Desaparece a nossa identidade, desaparece a nossa vontade, desaparece o nosso tempo. Tudo o que pensamos, comemos, vestimos, falamos tem como epicentro o bebê e suas necessidades. Que a doutora dizia, há que encontrar o nosso eu na aventura da maternidade. Olha que bonito, né? É. O que muda, doutora Joana, no psicológico da mulher durante uma gravidez? Pronto, como já disse, é uma fase muito desafiante para a mulher grávida, não é? Porque de um momento para o outro começa a ter de pensar não só nela, mas também naquela vida que está a gerar. E é importante também saber continuar a tratar de si própria e não descurar dessa parte. Mas claro, pronto, lá está, o apoio de todos é muito importante e essencialmente é isso. Em termos psicológicos, a questão das hormonas mexe muito com o psicológico da grávida, acaba por haver mais preocupações, lá está, com o decorrer da gravidez, o que é que pode correr bem, o que é que pode correr mal, em termos depois já da altura do parto, mais ansiedade. Portanto, é uma fase de fragilidade e realmente é uma altura em que temos de estar muito atentos, especialmente naquelas grávidas que antes da gravidez já teriam alguma tendência a ser mais depressivas, mais ansiosas. Na fase da gravidez é uma altura que ficam mais frágeis e mais suscetíveis. E essencialmente nessas grávidas temos de estar muito atentos. Tem uma pesquisa que diz que 10 mulheres, 7 em cada 10 mulheres ocultam ou minimizam seus sintomas. Cerca de 10% das mulheres grávidas e 13% das que acabaram de se tornar mães sofrem de algum distúrbio mental, principalmente depressão. Sim. Impressionante, né? São valores impressionantes e eu até acredito que provavelmente até haverá mais casos, mas que realmente nós acabamos por não nos aperceber, porque essencialmente no pós-parto, aí sim há uma avalanche hormonal e é tudo novo, não é? Depois do parto existe uma criança que é completamente dependente dos pais e é uma mulher que acabou de ter um bebê e que ainda está a recuperar fisicamente e mentalmente todo esse processo e tem de cuidar da criança, muitas vezes associado à falta de sono, ter de estar sempre presente, a alterar completamente a rotina do dia-a-dia e muitas vezes isso é esgotante e pode realmente terminar numa depressão. Exatamente. Por vezes pode não ser tão grave ao ponto de chegar a uma depressão, mas é muito frequente haver estes distúrbios, esta ansiedade, o choro fácil, muito frequente. Sim.
Doutora, me ocorreu aqui uma dúvida também. Se a grávida tiver com uma depressão ou também pós-parto, né? Como a doutora disse que é comum, pode ser tomar medicação? Pode. E isso é muito importante, mesmo durante a gravidez. Existe medicação, claro que deve ser sempre orientada pelos médicos especialistas, Sim. mas a maior parte da medicação pode ser tomada durante a gravidez e na amamentação, que muitas vezes é a preocupação, se podem amamentar a fazer determinada medicação. E a maior parte dos casos é compatível, portanto não tem problema e deve ser tomada quando recomendada por um médico. Sim. Não há prejuízo para o bebê? Não. E pelo contrário, só ajuda também, Tal né, e qual, doutora? Porque se a mãe está bem, o bebê também e há essa ligação fortíssima, né? Sim. Entre a mãe e o feto, né? Sim. E há estudos que nos dizem que realmente durante a gravidez este estado de ansiedade e de depressão por parte da grávida, Sim. que realmente parece transmitir e haver algum impacto depois no desenvolvimento do feto. Muitas vezes a própria ansiedade pode fazer com que existam partos pré-termo, ou seja, de bebés prematuros, antes do tempo, pelo estado de ansiedade da mãe. E, por outro lado, bebés que não crescem tanto, bebés mais pequeninos, que também se pode associar a esse estado de ansiedade e de stress. E no pós-parto, claro que uma puérpera, uma senhora que já teve bebê, mais ansiosa, pode não conseguir estabelecer uma relação tão boa com o bebê. Interessante. Por não estar de cabeça leve. Entendi. Então, o estresse da mãe e a ansiedade, né, afetam diretamente a gravidez. A gravidez, né? É verdade, sim. Nós vamos fazer uma pequena pausa para acompanharmos uma rubrica feita pela nossa produção. Como sabem, é necessário manter durante a gravidez uma alimentação saudável, é importante. E tem um palpite de quais são as carnes mais consumidas em Portugal? Nós vamos ver essa rubrica sobre as carnes mais consumidas cá em Portugal. Fomos ao talho O Francês para descobrir. A nossa equipe esteve lá. Vamos acompanhar essa rubrica e depois já falamos também sobre a carne na gravidez, o consumo de carne. Vou pedir à doutora para falar sobre isso. Como é que deve ser equilibrado esse consumo da carne? Vamos acompanhar. Bom dia, é uma alegria estar aqui consigo neste momento. Estamos aqui para mais uma rúbrica sobre culinária. Atenção, culinária não é só o ato de cozinhar e confeccionar alimentos, mas também mostrar os produtos que depois irão ajudar a fazer os seus pratos. Neste caso, estamos aqui no Talho O Francês. Sou a Juliana Oliveira e hoje vamos descobrir mais sobre o porco e as aves capoeiras. Mas porquê estas duas carnes? Estas duas carnes, tanto o porco como as aves capoeiras, que inclui o peru e o frango, são as mais consumidas em Portugal. Sabia disto? Não? Então vamos descobrir mais. Então estamos aqui para falar um pouco sobre a carne de porco. No entanto, para nos falar melhor sobre a carne de porco, temos aqui a Dona Alice. A Dona Alice é proprietária deste estabelecimento juntamente com o marido. Há quanto tempo estão com o talho? Há 30 anos. Alice, temos aqui várias partes do porco. Pode-nos explicar que partes do corpo é que tem aqui? Olha, o chispa, Sim. que é o pé de porco, Exato. tocinho, Sim. o entrecosto de porco, as costeletas, o lombo de porco, as fibras, as taliscas, que é para grelhar, Exato. a pá de porco. E temos também friginadas, temperadas. Que é o entrecosto. É um entrecosto e temperado pela gente. Que melhores partes do porco é que nós podemos para assar, por exemplo.
para assar a talisca, pode assar o tocinho, que é a manta, como eles chamam, aos quadradinhos, como antigamente. Podemos grelhar também a febra, as costeletas do cachaço. E, por exemplo, para fazer carne de porco alentejana, qual é a melhor parte do porco? A pata de porco. A pata de porco é mais macia. Para depois então cortar exatamente, em rojões. Exatamente. Ok. E, por exemplo, no cozido à portuguesa nós usamos muito o pé de porco. Exatamente. Tocinho. Também usamos, por exemplo, a orelha. Exatamente. Também eu já vi usar o rabo. O rabo de porco, também se a faceira, que é a cabeça do porco. Exatamente. Também salgada e depois vai para o cozido. Certíssimo. Sim. E também tem ali o fígado. O que é que nós podemos usar? O fígado frito. Frito? Ou grelhado, ou encebolada. Há muita maneira de fazer o fígado. Sim, de preparar. Ou seja, então o porco também em si é muito versátil, ou seja, várias peças dá para um pouco de tudo. Sim. E dá para consumir depois em várias receitas. Sim, o entrecosto para a friginada, ou para grelhar, ou então para estufar. No forno também é bom. Há muita maneira de preparar. Exato, ou seja, várias partes, várias receitas. Sim, várias receitas. Exatamente. Não podemos é consumir porco de segunda a segunda, porque também faz mal. Isso também faz mal. Mas sim, temos aqui várias partes então para fazer várias receitas. E assim terminamos a primeira parte desta nossa rúbrica. Já sabe mais sobre a carne de porco? Se sim, ótimo, porque na hora de ir ao talho já sabe com estas dicas. Agora, na segunda parte, vamos descobrir mais sobre o peru e o frango. Até já! Olha, nós temos algumas perguntas para fazer para a doutora Joana relacionadas aí a essa rubrica e ao consumo de carnes na gravidez. Mas nós vamos deixar para a segunda parte do programa. É um brevíssimo intervalo e já voltamos. De volta ao programa Manhã Viva com esse tema tão bonito, tão importante também para as mamães, não só para as mamães, para as grávidas, mas também para os esposos, para as vovós, para quem acompanha, não é? É uma fase muito bonita da mulher, essa de gestar, de dar à luz. E nós estamos aqui à conversa com a doutora Joana Mafra, que veio de propósito ao Manhã Viva para nos ajudar a entender melhor essa fase da vida da mulher. Segundo a psicóloga clínica Tânia Barata, a gestação é um dos momentos mais marcantes e bonitos na vida das mulheres. E é verdade, não é? Durante a gestação, a mulher vivencia um período de reorganização corporal, bioquímica, hormonal, familiar e social, que faz ficar propensa a uma multiplicidade de sentimentos. E nem tudo é cor-de-rosa, é o que nós estamos a tratar aqui. Tem a questão da saúde mental da mulher, que precisa ser olhada também com um olhar especial, não é? A ansiedade, a insatisfação, a insegurança, incertezas, são muitas as incertezas, o medo da experiência desconhecida. Então, esse assunto tão bom de se falar, eu acredito que quem já passou também por esta fase está aí a recordar. Mas nós vamos ver agora a segunda parte da rubrica sobre as carnes, que nós vimos no final do primeiro bloco. Vamos ver a segunda parte e nós já voltamos, que a doutora Joana vai responder mais dúvidas. Bem-vindos à segunda parte da nossa rubrica de culinária sobre as carnes mais consumidas em Portugal. Na primeira parte falámos sobre o porco e nesta segunda parte vamos falar sobre então o peru e o frango, aves capoeiras mais consumidas então em Portugal. Ambas as carnes têm bastantes benefícios, são boas para consumo, são carnes brancas, ricas em vitaminas e nutrientes e que são aconselhadas para uma dieta saudável. No entanto, recorde, a carne vermelha também é essencial nesta mesma dieta, mas também ela com moderação. Mas já vamos saber mais sobre a carne de peru e frango.
E agora vamos saber mais sobre o peru e o frango. Quais são as diferenças entre eles, Dona Alice? O peru, o bife de peru, por exemplo, pode-se fazer escalopes, panados, com natas, com cogumelos. Isso há muita maneira de preparar o peru. O E bife também de podemos peru. consumi-lo inteiro, correto? No Inteiro, forno. no forno, pode-se fazer também. Também é muito bom. Por exemplo, muitas das vezes nós usamos mais o peito do peru, não se usa tanto as outras partes do frango, mas também as outras partes do frango também podemos usar para cozinhar, correto? Exatamente. Mas o mais tradicional é nós usarmos os ditos bifinhos, correto? Bifinhos, sim. O que se vende mais é o bifinho. E depois nós temos aqui o frango. O frango também é semelhante ao peru nas suas características, mas o que é que podemos fazer também aqui com o frango? O frango pode-se guisar, pode-se pôr também no forno, pode-se estufar, E usamos... pode-se fritar. Exato. E usamos todas as partes também do... Todas. Aí usamos O todas. frango é tudo, sim. Exceto a cabeça, mas usamos o pescoço, usamos até inclusive tudo mesmo, inclusive os miúdos. Os miúdos, as moelas, tudo. Exatamente. Tudo. Ou seja, o próprio frango também tem uma versatilidade enorme. Ou seja, Enorme. podemos fazer Sim. tudo, usar uma parte, por exemplo, à canja, mas depois aproveitar a outra para fazer Exatamente. outra receita. A rúbrica de culinária não implica fazer apenas as receitas. É importante também conhecer todos os nossos alimentos. Neste caso, a proteína da carne. Quando queremos fazer um prato, temos de saber o que escolhemos e depois o que comemos. E assim terminamos a nossa rúbrica de culinária sobre estas carnes, as carnes mais consumidas em Portugal. Até uma próxima, se Deus quiser. E obrigada! Vimos aí a nossa rubrica sobre o consumo das carnes pelos portugueses. Eu vou aproveitar aqui e perguntar para a doutora Joana, com relação às carnes na gravidez, doutora Joana, o que você aconselha as mulheres? Nas carnes, essencialmente, deve ser uma alimentação equilibrada durante a gravidez e, portanto, devem ser consumidas as carnes brancas, mas também as carnes vermelhas. E muitas vezes acaba por se optar mais pelas carnes brancas, mas não nos podemos esquecer que as carnes vermelhas, por exemplo, a carne de vaca, é uma grande fonte de ferro para a gravidez. E, portanto, na gravidez há mais tendência a haver anemia devido à baixa de ferro e, portanto, apostar nas carnes vermelhas é bom para recuperar esses valores. Sim, doutora, que bom o que você está dizendo. Exato. Só não esquecer que as carnes vermelhas têm de ser sempre muito bem passadas na gravidez, muito bem grelhadas, muito bem cozinhadas. Não devem ser carnes ainda em sangue, porque há algumas bactérias que se transmitem através dessas carnes e que as grávidas são mais suscetíveis. Portanto, cozinhar muito bem, mas comer carnes vermelhas também. Olha que beleza. Informação boa, o Manhã Viva sempre tem informação boa. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Porque hoje, inclusive, a gente tem que ter cuidado com a informação também que a gente vê na internet. Porque sempre falam carne branca, e a gente acaba achando que a carne vermelha é nociva, doutora. Pois, E não é. É Olha, verdade. Tudo depende da conta e medida, não é? Da Sim, quantidade. sim. Mas na gravidez, claro, não comer só carne vermelha, Sim. mas não a deixar de parte. Não deixar a carne vermelha. E por falar em informação boa, doutora, temos aqui os livros. Quase me esquecia da nossa livraria. Sempre há dicas muito boas da livraria Canção Nova para quem está em casa fazer o seu pedido daquilo que nós sugerimos aqui. Bons livros. Temos aqui Mulheres em Transformação, Pérolas Preciosas de Deus. É da nossa irmã de comunidade, Marina Adamo, que escreve livros belíssimos, sempre temas relacionados à mulher, direcionados à mulher. Então, é da editora Canção Nova, vale muito a pena este livro. O outro é Carta Aberta às Mulheres. Chegou a hora de voltar para casa. Olha que interessante esse tema. É também da nossa irmã de comunidade, Aline Rodrigues.
a editora Canção Nova. É uma obra, este livro, dirigida a todas as mulheres que desejam refletir sobre a sua verdadeira essência e feminilidade. E a terceira dica da livraria Canção Nova é o livro Mulheres Empoderadas no Espírito, da nossa querida Rogerinha Moreira, também da comunidade Canção Nova, da editora Canção Nova. Um livro belíssimo que vai nos ajudar a entender o que é o verdadeiro empoderamento feminino, não é? Que é uma mulher cheia do Espírito Santo. Então, estão as dicas aí para quem está nos acompanhando agora, ver e pode ligar na nossa livraria, fazer o seu pedido, que chega em sua casa os livros aqui que temos na livraria Canção Nova. Mas, doutora Joana, vamos continuar aqui a nossa conversa boa, o tempo corre, né? É verdade. E há muita coisa ainda para a gente conversar. E eu queria que a doutora falasse quais as dicas ou as estratégias que a gestante pode usar, pode praticar, né? Para que ela chegue ao momento do parto tranquila, serena ou com tudo organizado. Eu não sei se isso é possível também, né? Chegar com tudo planeado. Exato. Muitas das grávidas têm uma ideação do momento do parto e uma ideia de como é que as coisas vão correr. O que não é mau, mas que têm de ter em conta que nem sempre vai correr tudo tal e qual como elas planearam. Portanto, é bom informarem-se nos sítios certos, com as pessoas certas, com os médicos, com os enfermeiros, com o obstetra, o médico de família, até alguns livros da altura do parto, da gravidez. Ao longo da gravidez irem-se preparando para esse momento, mas sempre com uma mente aberta e receptiva àquilo que irá acontecer na altura do parto, que é sempre muito difícil de prever. Portanto, é sempre bom não ter uma ideia fixa de, por exemplo, só querer cesariana ou não querer cesariana, porque nós nunca sabemos o que é que está reservado para esse momento. O essencial mesmo é confiar no trabalho da equipa profissional que vai estar a acompanhar o momento do trabalho de parto. Sim. A equipa dos médicos, dos enfermeiros, dos assistentes operacionais, de toda a gente que vai estar a dar apoio. Porque nem sempre as coisas correm completamente de forma linear e tudo da forma que foi idealizada. E isso pode gerar ansiedade, claro que sim, sem dúvida. Mas acima de tudo é tentar ir o mais tranquila, mente aberta e confiar na equipa. Doutora, o ideal é o parto normal, mas nem sempre ele será possível, é isso? Exatamente, não é? Nós tentamos sempre o mais natural possível, o parto normal, Sim. que é aquilo que é o mais linear, não é? Digamos assim. Mas nem sempre há condições, ou por alguma questão da mãe ou por alguma questão do bebê, e muitas vezes há grávidas que ficam frustradas porque não conseguem um parto normal. Entendi. Mas não se podem sentir assim, porque são incríveis, quer tenham um parto normal, quer tenham um parto por via de cesariana. São igualmente heroínas, digamos Entendi. assim. São igualmente heroínas, bonito isso. Não existe um parto mais... Não existe um parto mais nem um parto menos. Menos. São Olha que partos bonito. e são adaptados à situação daquela mãe e daquele bebê. E fazemos o que na altura será o melhor e o indicado para elas. E não se devem sentir inferiorizadas ou menores ou frustradas por não conseguirem o parto que idealizaram. Entendi. Acho que isso é o mais importante. Ô, doutora, e agora, depois do parto, né? Vamos falar um bocadinho depois do parto, esses cuidados aí iniciais.
Queria que a doutora falasse para nós o que são os baby blues, que a gente sempre ouve falar, baby blues. A gente está ouvindo falar muito desse termo, né? Sim, sim. Os baby blues ou os blues pós-parto Sim. vai aqui muito de encontro àquilo que fomos falando. Portanto, estão relacionados com esta avalanche de hormonas e de emoções e caracterizam-se por um sentimento mais ligeiramente depressivo, portanto, um choro fácil, mais irritabilidade, que é muito frequente no pós-parto. Mas os baby blues são diferentes da depressão pós-parto porque são autolimitados. O que é que isto significa? Que tanto aparecem como vão resolver espontaneamente. Ou seja, não precisam de medicação na maior parte dos casos. Quando começamos a precisar de algum tipo de medicação para controlar os sintomas, começamos a falar de depressão pós-parto. Pronto. Os baby blues acabam por acontecer em mais de metade de todas as puérperas. Todas as senhoras que tiveram bebés passam por uma altura, por uns dias, em que realmente estão com um choro mais fácil, muito irritadas, mais cansadas, com algum sentimento de tristeza. Isso acontece por causa de todas as hormonas, mas também resolve de forma espontânea. E é importante a grávida já estar preparada para isto e já a grávida e o companheiro, não é? Para depois ter esse apoio e conseguirem gerir de melhor forma essa altura do pós-parto. Ô, doutora, já que falaste aí do companheiro, você podia falar um bocadinho, qual a importância, né, principalmente para as gestantes que têm os companheiros ao lado? Porque nem todas, a gente sabe que nem todas as mulheres gestantes têm o companheiro, não é? Mas sempre tem alguém que está ajudando. Mas qual a importância, qual é o papel do pai nesta fase tão especial da mulher, na sua visão como médica, que já acompanhaste várias mulheres, de certeza, né? É, o pai, o companheiro, e pronto, lá está como eu falo em companheiro, mas pode ser alguém muito próximo, não necessariamente o pai do bebê, mas alguém que esteja lá para dar o apoio que a grávida e a puérpera precisam na altura do pós-parto. E é muito importante, não só em termos psicológicos, ter alguém que esteja lá a dar apoio e a dizer que vai ficar tudo bem e a dar algum tipo de consolo, mas também a ajudar nas tarefas físicas, na parte física, porque cuidar de um bebê, nós sabemos que não é fácil, essencialmente nos primeiros dias depois do parto. E, portanto, ter esse companheiro ou alguém que apoie é muito importante, porque a grávida e a puérpera, estando bem fisicamente, a recuperação física também ajuda a que a parte psicológica fique bem. Fique bem, tal e qual. E voltando à questão dos baby blues, qual é a diferença, doutora? Quando é que deixa de ser apenas essa fase ocasional e se torna ali uma depressão pós-parto? Essencialmente tem a ver com a duração dos sintomas. Ou seja, os baby blues acabam por resolver num espaço de dias, 1 semana, 2 semanas. Vá. Se for uma coisa mais arrastada, várias semanas, sempre neste registro, com mais intensificação dos sintomas, mais, ou seja, um choro que se mantém ao longo do dia, sempre vários dias, uma grávida, uma puérpera, que já não consegue ter vontade de fazer o seu papel no dia-a-dia, de sair da cama, quando é uma coisa arrastada e marcada, aí começamos então a falar de depressão pós-parto e é essencial ter o acompanhamento por um médico para verificar e para ver se realmente é necessário alguma medicação. Sim, imediatamente a mãe tem que partilhar isso com
Preferência médico de família, né? Sim. Primeiro, né, Sim, doutora? sim, essencialmente sim. Sim. Médico de família é sempre a primeira abordagem. Naquelas senhoras que já são acompanhadas por algum motivo, ou por um psicólogo, ou por um médico psiquiatra, também partilhar esses sentimentos. Sim. Mas quando não são, começar então pelo médico de família. Sim. E há outras doenças comuns a não ser a depressão, doutora? Nesse período, há mais alguma outra que a doutora queria... Sim, no pós-parto acaba por não ser tão comum, portanto aqui falando um bocadinho da área da saúde mental, algo que é mais raro é a psicose pós-parto, que acontece numa percentagem muito pequenina, em cerca de 1 a 2% de todas as grávidas, que acaba por ser mais marcado do que a depressão pós-parto e pode mesmo levar a episódios psicóticos, ou seja, por vezes é uma coisa mais rara, mas pode levar a grávida a magoar-se ela própria, ao bebê, ter assim algumas alucinações em alguns casos, e é uma doença que, apesar de rara, é essencial saber que pode acontecer. Também. Entendi. E no campo da saúde mental são essencialmente essas doenças. Fora da saúde mental temos as outras mais comuns, as mastites, que essencialmente as mastites da parte da amamentação, que é assim o mais complicado. Sim. Doutora, os primeiros 3 meses, né, os primeiros 90 dias são muito importantes após o nascimento, não é? Eu penso que também são os mais desafiadores, né? Esse início, voltar com o bebê para casa. Eu lembro de uma cunhada minha partilhando comigo, assim, quando ela saiu da maternidade, ela falou, meu Deus, e agora? O que eu faço, não é? Porque uma coisa é o bebê estar na barriga e outra coisa, né, receber o bebê. O que a doutora aconselha, né, orienta para as mamães nesses primeiros meses? O que é preciso, é importante fazer para que as coisas fiquem minimamente organizadas, tanto em casa quanto na cabeça? Sim. Eu acho que nesses primeiros tempos é preciso muita tranquilidade. Ou seja, se estar com outras pessoas gerar ansiedade ou sair da rotina gerar ansiedade, deixar isso para depois e viver naquela bolha entre o companheiro, a grávida, ou melhor, a mãe neste caso, e o bebê, e começarem essa nova gestão familiar. O ambiente familiar, ou seja, adequar-se primeiro, né? Exato. Entre a família pequena, o grupo familiar, o núcleo. Exatamente. Entendi. Estando confortáveis nesse ambiente, depois então ir começando o resto das tarefas, o resto da vida, fora de casa, mas de forma gradual. Pronto. Sim. Porque lá está, nessa altura, é uma altura em que as hormonas ainda estão a regularizar, essencialmente no primeiro mês. E aqui a parte da amamentação, portanto, tudo depois vai depender se a mãe amamenta, se não amamenta, mas é toda uma dinâmica que é importante integrar no dia-a-dia. E aqui falando um bocadinho da amamentação. Da amamentação, importante, doutora. Também deixar aqui a nota que é algo que é muito difícil e nós sabemos que é difícil. E lá está, uma mãe que não consiga amamentar não é menos mãe por isso. Claro que nós estimulamos sempre e o ideal é sempre amamentar, mas pensar sempre na saúde mental da mãe. Se a mãe não está a conseguir lidar com a amamentação, não é obrigatório. E está tudo bem na mesma. O bebê também vai crescer bem, vai ficar tudo bem. Mas temos de adaptar, porque realmente é uma altura que consome muito tempo e lá está a questão das mastites, muitas vezes há dor associada à amamentação, que é uma coisa que não se fala muito, a dor, as infecções mamárias, tudo isso dificulta este período da amamentação.
Ô, doutora, e as visitas? Lembrei-me agora, algo que é sempre muito comentado, né? Essa questão. Cada um quer dar o seu palpite, né? Sim, é verdade. Sobre visita, se não visita, que a mãe é chata, não se pode visitar. Acho que a doutora precisava falar um pouco sobre isso. Eu acho que vai depender sempre de cada um e da forma como se sentem. Ou seja, há mães que realmente querem ter mais pessoas e querem ter essas visitas e querem conviver com outras pessoas. Há outras que preferem estar só com o bebê e só com o pai e deixar isso para mais tarde. Portanto, eu acho que aqui é jogar um bocadinho entre o que é que a família nuclear, o que é que preferem. Sim. Não há respostas certas. Não é nem sim, nem não. É gerir. Se não se sentem preparados para isso, deixam para mais tarde. Sim. E está tudo bem, não tem problema. Entendi. E cabe a nós que estamos de fora, né, ou a família que está de fora, respeitar isso, né, doutora? Exatamente. Que de vez em quando custa um bocadinho, Pois, não é? Que de vez em quando é o mais complicado e depois ouve-se muita coisa e fala-se de muita coisa. Sim. Mas, efetivamente, o que temos de fazer é respeitar. Esse momento, né? É. Doutora, estamos chegando já ao final do nosso programa, falta já minutos. Eu queria que a doutora deixasse aí sua mensagem final, se tem mais algo que gostaria de acrescentar à sua fala. Não, eu acho que, pronto, já tudo o que falámos até agora é que realmente a gravidez e o pós-parto é uma altura muito desafiante e há estas alterações físicas, alterações hormonais e é uma altura em que a mulher está muito sensível e, portanto, tem de ser vivida com apoio, com calma, com tranquilidade. A altura do parto não deve ser demasiado idealizada para não haver grandes desilusões, no fundo. Deve ser tudo com alguma moderação, mas sempre com tranquilidade. Esclarecer sempre todas as dúvidas. Se têm dúvidas, coloquem nas consultas, falem com as enfermeiras, falem com os médicos obstetras, com os médicos de família, que ninguém vai negar essas respostas. Sim. Mas, essencialmente, tudo o que ajudar para passar por esta fase de forma tranquila, acho que deve ser feita e estamos cá para isso. Obrigada, doutora. Nada. Por ter Obrigada vindo. eu. Obrigada pela sua presença, por ter vindo à Canção Nova, Manhã Viva, trazer essa ajuda tão valiosa que a sua fala foi para todos nós, né? Deus abençoe o Obrigada. seu trabalho. Obrigada. E a quem nos acompanhou também de casa, nós queremos agradecer de forma muito especial, agradecemos sempre aos nossos benfeitores, aqueles que nos sustentam, que mantêm a Canção Nova no ar, seja de forma financeira, seja de forma na oração, somos uma grande família. Graças à sua ajuda, a Canção Nova tem feito este belo trabalho de evangelização. Bem-haja! Nós aqui deixamos o abraço de sempre e nos despedimos assim. Até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.